Olá, pessoal, muito boa noite. É com grande prazer, uma enorme satisfação estar aqui com vocês, iniciando esse primeiro encontro do nosso Clinic Experience. Muitos profissionais, nós vamos trocar muitas ideias aqui a respeito dessa prática, né, do nosso dia a dia de atendimento, de consultório. Quero agradecer a todos que estão aqui, muito obrigada. Vai ser um momento muito gostoso hoje. E claro, né, gente, quando a gente fala das disfunções alimentares, né, essa coisa do comer demais ou não comer, a gente sempre sabe que tem duas frentes ali, né? A questão comportamental e a questão fisiológica. Questões hormonais, né, uma série de questões envolvidas. E sobre as questões fisiológicas nós vamos falar aí nos nossos próximos encontros. Mas hoje nós vamos falar da comportamental porque é muito do que está presente ali no nosso atendimento. Então eu vou chamar aqui uma grande amiga, Aline Sestaroga, que eu admiro muito o trabalho dela e tem me acompanhado dentro de consultório, aprendo muito com a Aline. Oi. Olá, Aline, boa noite. Boa noite. Tá me vendo, me ouvindo bem? Estou, deixa eu arrumar aqui a minha câmera também, acho que agora ficou certo. Tá me ouvindo bem? Sim, muito bem. Aline, quero agradecer de coração pelo convite, viu? Eu tenho 20 anos de formada, Aline, e desde o meu primeiro trabalho eu sempre trabalhei junto com psicólogas, eu aprendo muito com vocês e eu sinto falta, Aline, porque participando de muitos congressos, eventos, agora com a Divertimento a gente está para cima e para baixo no Brasil, e eu vejo muito poucas psicólogas palestrando em congresso de nutrição. E quando a gente está dentro de consultório ali, a gente sente uma falta tão grande de falar, nossa, como eu lidaria com essa situação? Como eu ajudo essa mãe a enfrentar isso tudo, né? Então, a gente precisa ter essa noção, né, Aline, para ajudar os pais, inclusive para indicar profissionais, né? Em que momento eu tenho que indicar? E a gente fica ali sem saber, então eu sinto muita falta e graças a Deus eu aprendo muito com vocês dentro de consultório e uso essas estratégias, né? Eu vou começar, você vai falar tudo aqui pra gente, mas eu vou começar, Aline, levantando um pensamento aí pro pessoal, uma reflexão que vai gerar uma curiosidade, porque quando eu aprendi isso de você, eu falei, gente, que bacana isso, né? Uma das coisas que eu aprendi com a Aline, que eu acho super legal, porque devemos encorajar os pais a não elogiarem os filhos. Quando eu ouvi isso, eu falei, para tudo, até dentro de consultório a gente faz isso com as crianças, elogia o tempo todo, que fez, que legal. E será que nós estamos tomando a decisão correta, né? Então nós vamos falar de tudo isso e muito mais. Aline, gostaria que você se apresentasse para o pessoal, o nosso público aqui, fala um pouquinho do seu trabalho para a gente, por favor. Primeiro, agradecer o convite, é sempre muito bom estar com você. Eu acho que uma das primeiras lives que eu fiz na minha vida aqui foi com você, e foi, né, quando você, eu acho que eu fui no seu canal, ou você foi no meu, não lembro mais, mas é sempre muito bom essa troca, né? Eu também acredito muito nisso, que essa união de vários saberes, né, para a gente compreender e oferecer o melhor ali para as crianças, para as famílias, né, para os nossos pacientes. Então, isso é muito importante, muito bacana. Bom, eu sou a Aline Sestaroli, eu sou psicóloga e também educadora parental, idealizadora do Encorajando Pais, que é um programa de educação parental que tem como objetivo encorajar os pais nesse processo de educação dos filhos. Eu sempre falo, Ká, que é preciso estudar para educar, né? Então, o quanto a gente precisa ali buscar informações para oferecer o melhor ali, ver o que realmente funciona na relação ali, na educação com as crianças, ver o que funciona em longo prazo, não só em curto prazo, para que a gente possa estabelecer essa conexão e oferecer ali tudo que ela precisa, né, uma base sólida
para que essa criança possa crescer, se desenvolver e se tornar um adulto que contribua com a construção de um mundo melhor, né? Essa é a minha bandeira aí em prol, então, dessa educação e de uma parentalidade encorajadora. E é muito bacana você falar sobre isso, né? O elogio, do encorajamento, né? Mas para que a gente possa falar sobre isso, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre as diferenças, né? Da educação tradicional. Você sabe, Aline, que quando eu conheci a disciplina positiva, né? Eu me encantei e eu acho que isso fez muito sentido para uma série de questões, né? Porque o que está por trás da disciplina, né? Quando a gente fala da disciplina, fala um pouco isso para o pessoal, o que está por trás dessa disciplina, né? Então, primeiro que quando a gente pensa em essa criança precisa de disciplina. Geralmente, quando o adulto fala isso, ele está dizendo que essa criança precisa de punição, né? Ela precisa ser punida porque ela precisa aprender bons modos, né? Mas quando a gente vai na raiz, na origem, né, na etimologia da palavra disciplina, disciplina significa ensinar. E vem de discípulo, que é aquele que aprende, né, um aprendiz. Então, quando a gente olha para disciplina, o que significa disciplinar? Significa orientar, guiar, ensinar o outro a ter determinado comportamento. E a gente faz essa orientação, esse processo de disciplina através de ferramentas que ajudem a criança a desenvolver aquela habilidade. Desde algo a comer de uma forma saudável, né, que é algo que é aprendido ali, né, que a gente, através do exemplo dos pais, até todas as questões do dia a dia. Ninguém nasce sabendo, né? A gente nasce e vai aprendendo sobre como a gente funciona, como o outro funciona, como o mundo funciona. Então, a disciplina, ela é para ensinar. E a gente, tradicionalmente, os pais usavam, e muitos ainda utilizam, a disciplina nesse formato de punições ou recompensas, né? Então, se a criança teve um comportamento bacana, se ela comeu tudo que estava no prato, ganha sobremesa, né? Assim que a gente aprende. Então, bem se teve isso. um bom comportamento, ganha uma recompensa. Se não comeu tudo, se não experimentou o verdinho, recebe uma punição e aí fica sem a sobremesa, fica sem brincar, fica sem assistir TV. Dali, né? Isso é tão comum dentro do consultório, né, Aline? Você está me falando, eu estou lembrando de caso de paciente, um pacientinho de 8 anos, que a questão era assim, ele sabia que se ele não comesse, ele tinha que ficar dentro do quarto de castigo. Então, ele ia para a cozinha, ele olhava na mesa e falava para a mãe, estou indo para o quarto. Tipo, não quero comer, o castigo era ficar dentro do quarto. Então, ele já estava acostumado com essa punição, né? E isso em nenhum momento fez ele mudar essa visão de que preciso comer. Então as crianças acabam realmente eu gosto tanto quando você fala dessa questão, né? Por que a gente precisa aprender através da punição, né, Aline? Como que é isso, né? A gente não cria habilidade nenhuma alimentar, né? Através de punições. E por que os pais, mesmo sabendo às vezes porque estão naquele ritmo já às vezes há muito tempo, né? Porque o ato de comer são 6 vezes por dia, 360 vezes ao ano. Numa família onde há uma criança seletiva, isso é muito estressante, né? Então, o pai usa de vários recursos, até eu já escutei de tudo em consultório, mas essa semana foi tão interessante. Uma paciente, essa semana não, menina, hoje é segunda-feira, semana passada, tudo passa tão rápido. A mãe brincou comigo, eu tô fazendo terapia para minha filha, né? A filha tinha 3 anos, para ela comer. Eu falei, nossa, que legal, que bacana, tá ajudando. Ela, você nunca ouviu falar da terapia? Eu falei, já. Ela, não, a terapia, você coloca o filho em cima da pia
ele comer. Abre a torneirinha para escutar o barulho e a cada movimento uma bocada, uma garfada, né? Qual é a relação que essa criança está tendo com o alimento? Porque mesmo os pais, às vezes, sabendo disso, que não é uma estratégia que está evoluindo dentro de casa, a gente acaba fazendo, às vezes, automaticamente, né? Por que essa busca, né, por essa estratégia? E faz, Ká, porque funciona no curto prazo, né? Porque os pais estão muito focados naquilo que dá certo. Se distrair, põe lá o iPad, o celular na frente da TV, enquanto ele está assistindo, eu estou ali enchendo a boca dele, né? Eu estou fazendo ele comer tudo. No curto prazo isso funciona, mas qual que é o impacto disso em longo prazo? Então, quando a gente fala de disciplina positiva, né, dessa educação encorajadora, o nosso olhar não está só para aquilo que funciona no curto prazo, e sim para o longo prazo, porque a gente quer que essa criança não desenvolva lá na frente transtornos alimentares, que essa criança tenha uma consciência do processo digestivo, né, o digestório, desse processo todo, dessa relação com a comida, que ela sinta, né, esse prazer, saboreie, né, os alimentos, reconheça cada sabor, porque senão e aí quando a gente fala nesse curto prazo, só comer e vai colocando a comida ali, muito processado, todas as coisas, ela perde essa consciência e essa relação com o alimento em longo prazo, né? Então, isso funciona muito, né? Por isso que os pais fazem, porque funciona. Mas aí, e lá na frente, né? Chega com uma série de questões que a gente ela não entendeu a importância do ato de se alimentar, né? Ela quer a sobremesa. E é isso que acontece mesmo. A hora que você oferece ali o doce, eu vou comer, mas pelo doce, né? E tem crianças que são tão seletivas, né? O extremo, que o pai chega a pedir, pelo amor de Deus, filho, coma, né? Então, mas isso não está dando nenhuma habilidade para essa criança se desafiar, né? O porquê que ela precisa comer. Então, eu acho que uma das questões mais importantes como profissionais dentro de consultório é qual é a estratégia que eu vou dar para esse pai que hoje usa de chantagem e punição, porque ele está ali sem ter orientação nenhuma, ele só sabe esta ferramenta, né? E Aline, aquela frase que você fala muito da Jane Nelson, eu gosto demais. Fala isso pro pessoal, porque isso caiu para mim uma ficha, né? De onde nós tiramos a ideia absurda de que para levar uma criança a agir melhor, antes precisamos fazê-la se sentir pior. É essa? É essa frase, né? E não é isso? Sim, o quanto não tem lógica, né? Quando a gente para pensar, porque todo mundo age melhor quando se sente melhor. Então, não é ali através dessa pressão, dessa chantagem ou dessas punições que a gente vai ensinar essa criança a ter uma boa relação com a comida. Porque às vezes a gente tá ali, né? Você vai ficar fraco, você não vai crescer, olha como você tá magro, você é o que não come. A gente também enche os filhos de rótulos, né? Às vezes as mães chegam no consultório, é esse, doutora, esse que não come, esse que dá trabalho, nem mando mais pra avó, porque quando chega na avó, a avó fala, viu, não come nada, passa... Então a criança, ela se sente realmente, se sente muito mal, né, porque é aquela que dá trabalho, né, então hoje uma mãe brincou comigo, olha, as duas filhas estavam no consultório, olha, essa daqui ainda bem que veio comendo, porque olha, a outra já me dá muito trabalho para comer, então eu fico me imaginando como eu me sentiria, né, como criança. Então isso sai tão no automático para os pais, né, quais são as consequências disso para o futuro de uma criança, né? Então fica toda essa questão dos rótulos é muito forte, né? Então é a criança que é a chata para comer, é a que não come nada, é a que
é frescura, então ela vai criando a gulosa, realmente, né? A gulosa, vai criando esses rótulos e colocando essas crianças numa caixinha. E uma coisa que eu sempre falo também, Karina, é o que acontece na infância não fica na infância. A gente leva isso para o resto da nossa vida, né? Então, essa relação ali da criança com o alimento, ela vai levar isso para o futuro, né? Tem muitos adultos hoje que têm transtornos alimentares, não é a minha especialidade, não é a área que eu estudo, mas tem muitos adultos com transtornos de alimentar que vem de uma infância onde ele era obrigado a limpar todo o prato. Então desenvolve até aquelas crenças de que é pecado jogar comida fora, eu tenho que comer tudo, mesmo que eu já esteja satisfeito, cheio, mas eu tenho que comer tudo porque é pecado jogar comida fora, porque eu tenho que limpar o prato, né? Essa frase é muito forte porque os pais dizem muito isso, né? E aquela coisa também, né, Aline, da criança que comeu tudo, parabéns, né? Então, os pais acabam também, quando tem irmãos que um come e o outro não, acaba só elogiando aquele que faz, né? Então a gente pode até falar um pouco disso, da questão dos elogios, porque o que faz é fácil elogiar, né? Comeu tudo, parabéns, tá de nota 10. E às vezes, olha, o outro, né? Olha, você não come, o teu irmão come. E a gente acaba ali no dia a dia sendo tão automático essas comparações, e como a gente deixa o filho que não come, e se aquele não tem nenhum elogio, como ele vai ficar frente a isso, né? Então, por que essa questão do cuidado com os elogios? Uhum. Então, acho que primeiro é esse cuidado com a comparação, né? Porque a gente tende a comparar para motivar aquele que está com um comportamento que não está bacana. A gente compara ele com quem está acima ali, que tem um bom desempenho, então aquela criança que está comendo tudo, na intenção de que ele se sinta mais motivado. Nossa, é verdade, olha lá, meu irmão come tudo, deixa eu comer também. E não, né? Não é isso que ele vai pensar. Ou ele vai pensar assim, poxa, o problema é dele que ele está comendo esse brócolis, eu não gosto, né? Ou ele vai pensar que tem alguma coisa errada com ele, ou até mesmo que ele tem que fazer tudo que o outro está fazendo, né? O quanto muitas vezes tem frases, né, que são contraditórias. Primeiro a mãe fala, mas você não é todo mundo, né? A gente costuma falar, você não é todo mundo. Mas daí, por outro lado, compara para que seja igual ao outro, né? Então, olha lá, tá todo mundo comendo, você não vai comer, né? Exatamente. E aí fica essa contradição na cabecinha da criança também, mas eu sou todo mundo, eu não sou todo mundo, por que eu tenho que fazer? E uma coisa muito importante que a gente trabalha é essa questão do locus de controle, né? Quando a gente adota, então, a comparação, os elogios, as punições ou as recompensas, a gente está com esse locus de controle externo. Então, a responsabilidade está na mão dos adultos. Então, esses pais acham que é responsabilidade deles fazer com que os filhos comam bem, né? Que comam toda a comida ou comam tudo o que eles acham que a criança tem que comer. E aí eles ficam com esse controle e ficam ali impondo, né? E aí dá na boca, e aí faz tudo isso que a gente sabe que acontece. E quando a gente vai trabalhando nesse viés da parentalidade encorajadora, né, da disciplina positiva, a gente trabalha com esse locus de controle interno, para que justamente a criança perceba qual que é o sentido daquilo, né? Por que aquilo é importante para ela? Então, para ela comer, o que acontece com o corpo dela quando ela não se alimenta? O quanto ela se sente satisfeita? Porque muitos pais enchem o prato da criança, querem que ela coma tudo, mas o estômago dela é menor, a capacidade dela é outra, né? Então, esse processo da gente deixar a comida ali também para que a criança se sinta
livre e vai desenvolvendo essa consciência corporal, essa consciência do quanto ela está satisfeita, do quanto ela quer mais, o quanto não quer, para a gente ir trabalhando essa autonomia da criança também, né, ao longo do processo. A Tayane perguntou aqui se pode fazer perguntas durante ou apenas no final. O que você... Não, podem fazendo perguntas. Eu acho que aí a gente... Não sei para você, Aline, porque a gente não perde o raciocínio, né, do que estamos falando. Podem fazer perguntas, pessoal. Nós estamos aqui no momento de trocar informações e trocar figurinhas. Isso é importante. Estou vendo várias alunas entrando aqui, que bacana. Elas estavam super animadas por essa live com você também, porque essa questão, né, assim como você falou no começo, que sente falta do psicólogo ali no seu atendimento, nós psicólogas também sentimos falta de uma orientação com o nutricionista, né, de entender essa coisa. Então é muito bacana toda essa troca, né? Acho que enriquece muito quando a gente consegue encontrar profissionais para estabelecer essa relação. Então eu vou abrir o convite aqui para as psicólogas participarem logo desse nosso Clinic Experience, porque a gente vai falar de muitas questões fisiológicas também que são importantes, que está por trás de tudo isso. A Divertimente tem muita ferramenta para os profissionais usarem dentro de consultório, né? Então isso é muito legal, né? A gente pode fazer... Sim, eu só vou abrir um parênteses aqui, que eu estou vendo as minhas alunas. Eu tenho uma parceria, né? O ano passado não, né? O ano retrasado, né, Ká? A Karina faz um trabalho muito bacana com as crianças, né? E ela tem diversos recursos para trabalhar essa questão do comportamento alimentar ali, eu falo que é uma alfabetização alimentar. Isso aí, é isso aí. Trabalhar isso com as crianças. E aí eu entrava com essa parceria, eu fui dar uma aula sobre a parentalidade, a disciplina positiva ali para os pais dessas crianças. Foi super bacana, né? Essa parceria. Então, são muitas as possibilidades que a gente pode contribuir e estabelecendo essas parcerias, eu acho que todo mundo ganha, né? Os pais ganham muito com isso, porque eles carecem tanto dessas informações com nutricionistas, né? Com essa orientação com psicólogo, quanto essas crenças dos próprios pais com relação ao alimento. Eles passam isso para os filhos, né? Então essas crenças de tem que comer tudo, não pode, tem que forçar e todas essas coisas. É isso aí. E às vezes a forma com que eles falam, né, Aline, com os filhos, como eles tentam convencer os filhos a provar um novo alimento, né? Como esse alimento é oferecido, né? E a gente sempre tem aquela coisa de dar o pronto. Você quer comer a maçã? Você quer comer? São perguntas tão fechadas que a criança vai falar, não quero. A primeira coisa que vem na cabeça, não quero provar, né? É aquilo que você brinca, põe o cinto de segurança. Não vou pôr, né? Então a gente não deixa essa criança curiosa, e eu acho que a coisa mais importante é isso, porque quando você desafia o cérebro ele faz mais neuroplasticidade, né? E a gente sabe que essa neuroplasticidade ajuda inclusive na resiliência, tem toda uma questão envolvida nessas sinapses acontecendo ali. Então, a maneira em que eu envolvo essa criança para eu conseguir fazer com que ela experimente é o diferencial. Eu tenho filhos dentro de casa, eu acredito que muitos também tenham, e eu falo que a gente aprende com eles, né? Ainda bem que eles têm dificuldade, porque a gente evolui com isso, né, Aline? Sim. E o ruim é quando os pais realmente só focam no problema do filho e esquecem tudo que ele tem de bom. Por isso a gente fala, né? Amor e confiança é mais importante do que uma mordida no brócolis, né? Então, o que está por trás de tudo isso a gente precisa entender, e como a gente encoraja a criança, né? Essas questões das perguntas, né, Aline? Como fazer essas perguntas para as crianças, né? Isso é muito legal, porque às vezes os pais falam assim, você quer comer o brócolis? A criança vai falar, não, né?
E aí, Sim. a forma como a gente pergunta, né? Então, com perguntas muito fechadas ali, e que a resposta é sim ou não, é o que a gente vai obter das crianças. Então, a gente tem que mudar a forma de perguntar, né? Então, perguntas que geram esse envolvimento, essa curiosidade. Então, perguntas que comecem com como, qual, o que, né? Então, qual é o seu plano para experimentar um alimento novo hoje? Como você acha que fica melhor o brócolis? Assado ou refogado ou cru, né? Não sei. Sim! Como você gostaria de provar esse alimento hoje? É isso. Quais são os alimentos, né? Quais são, ter ali uma variedade, qual é a fruta que você vai experimentar hoje? E não você quer uma fruta, né? A criança vai falar, não, Sim! né? Com certeza, né? Essas perguntas, elas são muito fechadas. Você sabe que eu gosto muito de desafiar as crianças, Aline. Eu sempre pergunto para elas, né? Você acha que você é capaz de provar esse alimento novo, né? O que te faz pensar que você não é capaz de provar? Essas reflexões, eu acho que isso pode ser ou como você gostaria de provar, né? Você acha importante esses alimentos, até para gerar esse conhecimento, o que ele conhece sobre o alimento, né? Você acha importante esse alimento para o teu organismo? Você acha importante você ter saúde ou você ser forte como o papai? Né? A criança é muito boa porque a gente usa muito a ludicidade, a fantasia, né? Então eles acreditam piamente, né? A criança nasce com uma página em branco, né, Aline? A gente que vai moldando essas ações, esses conceitos, né? E Então eu eu acho que acho que quando a gente envolve as crianças também em todo esse processo, né? Aquilo que você falou, não é só dar o alimento pronto. Uma das coisas que eu lembro de você falar no nosso encontro foi sobre como que a criança, como que a gente come, né? A comida, ela não é só ingerindo o alimento, né? Então, envolvendo todos os sentidos ali. Então, aquelas experiências que você faz com as crianças de cheirar, de pegar, de olhar, né? Tudo isso a gente faz parte do processo, né? Então, hoje as crianças estão muito menos, elas só estão vendo o resultado final, né? Então, isso uma aí. das coisas que a gente sempre orienta para os pais, quando tem filhos com dificuldade na alimentação, é envolvê-los no processo, para que eles percebam também. Eles podem contribuir, uma criança de 2, 3 anos, ela já consegue cortar alface, né, picar alface com a mão, ela já Lavar o consegue alimento. lavar os alimentos. Então, quanto mais ela pertence ali a toda essa rotina do preparo dos alimentos, a colocar a comida, a arrumar a mesa, quanto mais ela é envolvida, mais ela vai se sentindo parte daquilo e as coisas vão fazendo sentido, né? Aquele joguinho que você tem, o joguinho não, aquele que é o corpo humano e quando come, né, o açúcar, o cérebro doidão lá, eu acho barato aquilo, porque daí a criança percebe porque é uma consciência que nós adultos também não temos, né? Assim como É a isso gente não aí. recebeu. Tem muito material, gente, que é divertimento, que eu uso dentro de consultório, que a gente ainda vai fazer para o pessoal. Tem muita coisa bacana, porque esse entendimento, como você vai despertar o interesse de uma criança, né, Aline, se não for através da estratégia? Hoje eu brinquei, eu tenho dentro do consultório uma das minhas consultas, eu sempre tenho um plano de atendimento, né? Cada consulta eu abordo um tema. E às vezes na terceira, quarta consulta, então tem muita coisa pra gente trabalhar. A criança sempre quer voltar porque ela tá brincando. E uma das consultas eu brinco de cientista. Então hoje nós vamos brincar de cientista, né? E aí com tubo de ensaio, com pipeta, com reagente, com alimentos químicos. Então eu faço com refrigerante. Eu quero que eles entendam o que tá por trás do alimento. Eu nunca falei para o meu paciente, Aline, não tome refrigerante, não coma McDonald's. Não existe essa proibição. É através do entendimento. E aí, o que você achou? Então, a hora que eles brincam, eu estou brincando hoje com a criança, né?
ela fez assim para a mãe: nossa, mãe, papai tem que parar de tomar refrigerante, né? Então, ela concretizou tanto a ação que eu não precisei falar para ela não tome refrigerante. E na hora de brincar com ela, porque tem sempre os desafios, né? O que então você vai se desafiar essa semana? Você escolhe, você decide, mas dentro daquilo que eu planejei, né? E aí ela falou: não, eu vou provar isso, 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 porque eu quero. Conseguimos ali 5, 6 alimentos numa consulta. E aí ela tem que tirar foto e me mandar, né? E aí, quando ela me manda, eu vou encorajando ela do outro lado, né? E ela quer me mandar o próximo. Então, acho que tudo isso faz parte de um começo, meio e fim, né? Ela conseguiu entender, concretizou e se sentiu bem. Eu sou capaz, eu consigo, né? E a gente precisa trabalhar assim dentro de consultório, porque aquela consulta onde eu defino o cardápio, faz isso, nas ordens, né, Aline? Faz isso, não faz aquilo, eu mando aqui. Não vai fazer, gente. O paciente não vai voltar. Ficou uma consulta muito cheia de regras, onde a criança não está afim de mudar. Tem medo de ir no nutricionista? Vai cortar tudo que eu vou comer? Sim. Né? O quanto nós adultos temos isso, né? E para a criança muito mais, assim. Então, a criança, ela aprende por esse envolvimento, né? Ela precisa fazer sentido para ela, não é algo só imposto. Então, você tem que comer tudo, você não pode comer o doce, não, esse faz mal, mas não envolve, não mostra para ela. E eu acho os seus recursos maravilhosos, porque elas percebem lá o açúcar, né? Quando come o açúcar, como que o cérebro fica, o porquê que isso faz mal. E aí dá essa liberdade, porque eu sempre falo que quando a gente tem a informação, a gente tem a liberdade de escolha. Sem a informação, a gente fica refém de uma coisa que alguém fala pra gente, né? Então, tem que seguir aquilo porque foi o que disseram, mas eu não questiono, eu tenho que ser essa obediência cega, né? E que cada vez mais, hoje a gente precisa de pessoas que tenham uma capacidade de pensar e de avaliar criticamente as coisas, né? E a gente vai fazendo isso nessa educação com as crianças em tudo, inclusive no alimento, né? O porquê que aquilo não é legal, o porquê que aquilo é bom, o que isso faz no organismo dela. A gente não tem essa consciência, né? Enquanto adultos, porque assim como a gente não recebeu uma educação emocional, a gente também não recebeu uma educação. A minha mãe falava para mim comer o verdinho porque eu tinha que comer, mas ela não comia porque ela não gostava. E aí, né? Só acho que eu gostei e comi e como até hoje. Mas até ontem ela estava aqui em casa, ela não come salada até hoje, ela não gosta. Então, essas incongruências dos pais também, né? É aquilo que você fala, né, Aline? O líder, ele lidera pelo exemplo, né? A primeira coisa é isso. Se eu não for um exemplo, como eu vou falar para o outro, né? Eu aprendi, gente, com a Aline, uma dinâmica que eu gosto muito. Eu sempre que posso, eu ensino os pais. E é aquela dinâmica do queixo. E a Aline faz pra gente, pro pessoal, que é o neurônio espelho, né? Sim. Eu gosto muito dessa brincadeira. É muito bacana. Então, todo mundo pega assim a palma da mão. Eu não tô vendo vocês. Não vale eu fazer, porque eu já sei, não vale. E ainda, daí faz um círculo com a mão. Coloca esse círculo na testa. Coloca esse círculo no nariz. E coloca esse círculo no queixo. Vamos ver o que o pessoal fala. Quem fez aí, conta pra gente o que se colocaram, o que sentiram aqui dessa dinâmica, né? Se colocaram no queixo ou na bochecha, se fizeram o que eu falei ou o que eu fiz. Como que se ficou confuso e não fez nada, né? Recentemente eu fiz essa dinâmica também, foi bem bacana o feedback do pessoal. Porque é isso, é pelo exemplo, né?
Você colocou no queixo. Você pensou porque sabia que era alguma brincadeira, mas eu faço isso com os pais, Aline. Quando eu tô ali no consultório, eu vejo que o pai não come as coisas. Até, né, tem uma pergunta aqui que muitos pais... eu uso muito no consultório, eu acabei perdendo aqui. Querem que a criança coma depressa e não disponibiliza horário. Sim. Uma coisa que eu uso no consultório é a roda da responsabilidade com os pais, né? Eu acho isso muito legal porque aqui o pai classifica de 0 a 10 que nota ele dá para ele, né? E uma delas é isso, você garante tempo hábil para o teu filho se alimentar corretamente? Entender, peraí, até que ponto depende de mim essa mudança, né? Eu preciso ajustar desse lado para o meu filho, tá? Então eu tô ali, viu? Come rápido e não dou tempo. Então tudo isso ele precisa se perceber. E aqui uma delas é essa, você é exemplo, né? Então essa brincadeira eu faço em consultório, gente, com os pais. Eu falo para os pais fazerem exatamente isso. E aí e eles se perdem, vocês vão ver. Então a gente faz muito mais o que vê do que o que ouve, né? Então você precisa comer, mas eu não como, eu não vou comer, né? A Aline lembra de uma paciente nossa, do nosso curso, que ela falava assim pra gente, a mãe falava pra gente, não, a minha filha acha que eu como de tudo. E ela não comia absolutamente nada, gente, mas ela não almoçava com a filha, ela não jantava com a filha, ela sempre comia fora, mas ela verbalizava para a filha que ela comia. E eu, Aline, olhamos para ela falando assim, não, sua filha sabe que você não come, tenho certeza, porque ela não te vê. Não, minha filha acha que eu como de tudo. E aí, num dos cursos, eu virei para ela e falei, sua mãe come, né? Como que é na sua casa? Não, tia, minha mãe come de tudo. Eu falei, meu Deus, e não é que ela acha mesmo que a mãe come? Mas o que adianta ela saber que a mãe come, mas não vê, ela não tem a referência, né? Ela não tem a base, né? Então, tudo isso... Tinha uma mãe também que ela queria que a filha comesse, a filha estava com sobrepeso, né? Sim. E ela queria que a filha comesse melhor, mas ela não comia nada. Lembra que ela não queria experimentar as coisas. E é tão gostoso, gente, esse grupo que eu faço com os pais, porque eu acho que essa coisa de um pai vendo o outro, e no meio desse curso, né, Aline, os pais, de uma das estratégias era os pais levarem um prato saudável, né? E essa mãe foi uma das únicas que falou, não tive tempo, eu comprei na padaria qualquer coisa, né? E ela não se sentiu bem naquele ambiente onde os pais estavam se desafiando. E aí uma dos pais, né, uma mãe virou e falou assim, não, você precisa experimentar. Então os pais se desafiaram ela a provar, né? Então ela também sentiu a dificuldade que a filha tinha ali, né? E que ela precisaria mudar. Então quando a gente trabalha também em grupos, é bacana por conta disso, né? É uma troca de experiência ali dentro que é muito significativo isso. É muito bacana, né? É muito bom. Enriquece. Eu acho que falando, né, dessa questão que você sempre traz, né, do encorajamento e a diferença para o elogio, né? Nós fomos acostumados a receber elogios e todo mundo gosta de elogios, né? Não é que os elogios são ruins, mas quando a gente tem uma educação e fica só dependendo de elogios, achando que são os elogios que vão aumentar a coragem, a autoconfiança, a autoestima daquela criança, a gente acaba tendo problemas, né? Porque é muito fácil elogiar quando a criança comeu tudo, né? Quando ela teve um comportamento, atendeu às nossas expectativas, mas e quando ela não atende? Porque ela não teve essa coragem, assim, não conseguiu se desafiar a experimentar o alimento novo, ela não conseguiu ter aquele bom desempenho e que de repente ela já está se sentindo mal porque por não ter conseguido. E é nesse momento que ela precisa de uma palavra de incentivo, né? Ela precisa desse nosso encorajamento. Eu gosto muito da tradução, né? Do significado da palavra encorajar, que encorajar vem de coragem. Coragem é formado por coração e agir. Então, ter coragem é agir com o coração.
E encorajar é incentivar o outro a agir com o coração. É esse movimento que nós fazemos para que o outro se torne a melhor versão dele mesmo. Então, quando a gente está nesses momentos em que nós estamos, né, em que aquela criança não está se sentindo bem, não teve um desempenho, que não conseguiu se desafiar, provar um novo alimento, ou, né, ter uma... É nesses momentos que ela mais precisa de um encorajamento, uma palavra ali de incentivo, né? Nesses momentos não cabe um elogio. Só que se a gente está só acostumado a elogiar, a gente não vai saber o que dizer para elas nesse momento. E aí vem as críticas, porque a gente acha que criticar ou punir vai fazer com que ela se sinta melhor e haja melhor, o que não é verdade. Então, nesses momentos, é mostrar para ela que tá tudo bem, que ela não conseguiu dessa vez, mas que ela pode tentar de novo num outro dia, que ela é amada do mesmo jeito, que o seu amor por ela não está condicionado se ela come tudo ou se ela prova um alimento diferente. Porque muitas vezes os pais ficam tão focados nessa questão de fazer o filho comer, de que ele tem que comer certo, que ele tem que provar tal coisa, e leva isso tudo tão numa rigidez ali, que acaba perdendo o essencial, né? Que é ajudar essa criança. Por que ela precisa comer, né? E quantas vezes, Aline, enquanto profissional, nossa, eu recebo, como eu trabalho muito com os vídeos, eu peço para os pais mandarem, que eu acho que isso me ajuda muito. Quantas vezes os pais me mandam um vídeo que filmam ali a cena, olha, tá vendo? Não quis comer nada, não quis provar, e naquele julgamento intenso com o filho, achando que em uma consulta ele vai mudar, né? Porque foi ali e já tinha que fazer tudo diferente. Então, eu não sei se está correto, Aline. Me ajuda aqui, olha, eu costumo fazer assim. Eu sempre falo para a gente, como profissional, avaliar o grau de dificuldade de cada criança, né? Tem criança que você vê que realmente, às vezes, bastou uma brincadeira que eu faço no consultório, que eu desperto esse conhecimento e que ele, dentro de casa, fala, nossa, eu preciso mudar, porque eu não quero minhas bactérias do mal ganhando dentro de mim. A mãe já me manda vídeo, ele já sai do consultório, tia, eu vou provar alface, e fica super legal. Mas tem aquela criança, gente, que a seletividade é extrema, né? Que tem um universo envolvido por trás disso, fisiologicamente falando. E que ela vai levar muito tempo. O que uma criança normal levaria 10 vezes provando para o cérebro se adaptar, vai precisar de 20, 30. E não é só através das exposições. Então eu preciso traçar para ela desafios que são plausíveis para ela, né? Come brócolis, ela não vai comer. Mas talvez, se eu começar usando os sentidos, comece cheirando os alimentos e dá nota para o que você acha, né? Porque o conforto sensorial, né, traz pra gente a vontade de provar. É o conforto não só sensorial, mas o conforto na mesa também é importante. Se a criança vai sabendo que vai se estressar, ela não quer nem chegar no almoço, né? Ela não quer nem ir para lá. O cortisol altera tanto que o apetite vai embora, né? Então, como ela vai se relacionar? Começa tocando, começa cheirando, começa escolhendo, começa colocando na boca. E como eu vou direcionar esse pai é importante, né? Eu vou ensinar esse pai a encorajar. Então, filho, a coisa mais importante, Aline, que eu vejo assim, veja se isso faz sentido, eu primeiro falar para a criança, acolher ela nessa dificuldade. Eu sei o quanto foi desafiador para você cheirar esse alimento, né? O quanto isso foi importante para você. O que você achou dessa experiência? Você achou que foi fácil, foi difícil? E a criança vai entendendo que ela foi capaz. E talvez não só um parabéns você conseguiu, né? E deixar ela expressar isso. Olha, você foi tão corajoso nessa experiência que eu tenho certeza, aquela coisa, eu acredito que na próxima você vai tirar de letra, que você vai conseguir. Ele se sente tão feliz por isso, né? Você acha que essas estratégias são valiosas? Sim, eu acho que essa questão de
valorizar o processo, né, e não o resultado final. Então, quando a gente valoriza o processo, a gente vai dando pequenas vitórias para essa criança, para que ela vá se sentindo confiante também, né? Então, esse processo, às vezes, de pegar, né, de sentir a textura daquele alimento, ou pegar aquela fruta, sentir o tato, cheirar. Então, conseguir por outras vias até que ela vá se encorajando e se sentindo mais confiante para provar aquele alimento, né? Porque tem muitos alimentos, por exemplo, até hoje eu não gosto, eu tenho um pé de jaca aqui no quintal, mas eu nunca provei jaca, porque eu não gosto nem do cheiro. Então, aquele cheiro para mim já não é bom, e aí eu não quero nem provar. Imagina para as crianças que estão descobrindo todo esse universo dos alimentos, o quantos cheiros para ela, né, são novos ali e elas não querem nem chegar perto. Eu fui provar quiabo na nossa experiência lá naquele curso com você, porque eu vi aquele negócio cheio de baba gosmento, eu falei, nossa, deve ser horrível. Nunca tinha me encorajado a provar. E foi lá que eu provei. E no meio de um monte de pai, né, Aline? Eu tenho que dar exemplo aqui. E como foi a experiência? Você gostou? Foi ótimo, eu gostei. Você sabe que eu gosto muito de trabalhar com os pais, os centros da fome. Eu achei isso muito importante, né? Eles entenderem que nós temos isso e que precisa ser respeitado. Nós temos a fome do coração, nós temos a fome do olfato, da visão, do paladar. E eu falo isso, eu trabalho isso com as crianças. Que nota você dá para a fome do olfato? É 0. Olha, o olfato não foi aprovado, mas o mamão, por exemplo, o olfato pode não ser agradável, mas o sabor é legal. Então, não deixe de provar a fome do paladar e dê sua nota. Por mais que seja 0, tá ok, mas explore, né? E a fome da audição também é muito boa, porque conforme ela tá ali, eu posso falar todos os valores nutricionais para você de uma jaca, amiga, que você vai falar, eu preciso provar essa jaca, né? E talvez você pode falar, olha, o gosto, as crianças fazem assim quando prova lá no consultório. Nota 8, com uma cara horrorosa, sabe? Não gostei da textura, não me agradou, mas o sabor é bom. Então, isso tudo é legal. A gente tem formulários que a gente disponibiliza, né, para os profissionais, para as crianças levarem para casa e dar nota dos sentidos, né? Como que é isso? Isso tá, gente, disponível aí gratuitamente no nosso link aí na bio, né? E você dá e deixa ele explorar que nota ele dá. E conseguiu, olha que legal. Agora, Aline, uma coisa que eu queria perguntar, que eu tenho uma dúvida muito grande, é essa coisa da gamificação. Então, a criança chegou no meu consultório, dever cumprido, meta feita ali. Eu sempre gosto de bonificar eles com algumas coisas, mas eu não quero que ele entenda que isso é uma chantagem. Você ganhou porque você fez, né? A gente até tem formulários que tem lá, né? Se a criança conseguiu conquistar um momento em família, ela escolhe uma receita. Então, eu sempre pergunto para a criança ali, no consultório, como que foi o desafio, se ela fez, se ela não fez. E eu acabo dando como se fosse realmente uma vitória. Você concretizou uma ação e você conseguiu ganhar isso. Mas quando a criança chega no meu consultório e não conseguiu, eu não deixo de oferecer para ela. Olha, hoje a tia vai te dar isso porque só de você estar aqui e vir aprender, eu já acho que já é uma grande vitória, porque não é fácil querer mudar um hábito alimentar, né? E eu tenho certeza que tudo isso que você não conseguiu, na próxima você vai conseguir. Então, como trabalhar com essa bonificação para não ser uma coisa também de recompensa? Explica isso pra gente. Sim. Eu acho que a gamificação, ela trabalha tanto com a motivação intrínseca quanto a externa, né? Então, em disciplina positiva, quando a gente fala do encorajamento, é muito desse intrínseco, né? De trabalhar a partir do seu coração, né? Daquilo que você vai percebendo. Então, é claro que as crianças gostam dessa gamificação, do lúdico ali, né? Desse envolvimento. E o mais importante é reforçar com ela como que ela se sentiu nesse processo.
ela vai ganhar ali, o que ela vai ganhar depois de bonificação vai ser só algo a mais, mas o mais importante é aquilo que é o sentimento dela. Então, sempre voltar essa pergunta para ela: como que você se sentiu provando esses alimentos? Uau, você provou 5 alimentos novos essa semana. Como que foi isso para você? Como que você está se sentindo? Então, isso já vai ser a maior premiação dela, né? E aí você dá esse mimo, né? Essa outra uma bonificação externa, só como, assim, ele nem é necessário, porque a criança, o que eu acredito, né? Que a gente não tem que trabalhar para que a criança faça só para ganhar isso, né? Porque senão fica como essa recompensa. Sim. Mas tá tudo bem se você der essa bonificação ali no final como um agrado, como um carinho para ela, e tá tudo bem. Mas o foco deve ser nesse processo, no que ela, como ela se sentiu, o que ela aprendeu, o que ela mais gostou nesse processo todo, né? Então, quando a gente volta esse olhar da criança para ela mesma, a gente vai incentivando ela a agir com o coração, a se encorajar, a ter uma relação, uma consciência com o próprio corpo, com a relação com os alimentos, né? Dela perceber, olha, eu achei muito legal porque eu achei que jaca fosse horrível e eu consegui provar. E vi que E a ela tem sensação é um gosto gostosa bom. demais, né? Você sabe que o desejo, quando o desejo é internalizado de mudança, né? Isso acontece. Então, acho que isso é muito importante. A gente fazer com que a criança realmente... E é tão legal que, usando esses formulários e fazendo eles fazerem anotação, eles se perceberem, né? A gente tem o cocômetro, que eles vão anotando como que tá. Eles chegam para mim depois que eles já aprenderam isso. Tia, olha, essa semana meu intestino ficou horrível porque eu comi e eu já sei tudo o que aconteceu lá dentro. Então, é aquele desejo de mudar porque eu entendi, eu vi que não tá legal, né? Então, eu penso nessa questão da gamificação realmente como algo que como que é, Aline, que a gente fala? É a cereja do bolo, né? É a sobremesa, mas ela não é o prato principal, né? Porque existem muitas estratégias que usam só a gamificação. Ok, o dia que eu não ganho nada eu não vou fazer, né? Mas ela pode ser uma estratégia realmente para encantar a nossa consulta, deixar ela mais agradável, né? Eu tenho um certificado de coragem no consultório, que eu tenho lá um excelente, um muito bom, e vou tentar, vou continuar, continue assim. E aí, as crianças mesmo, elas que dão a nota, né? Então, no grupo lá, quem conseguiu distanciar, vamos lá dar nota. E tem a criança que coloca excelente, mas ela sabe que ela não foi excelente, porque na discussão ela conseguiu perceber. Mas ela não quer dar uma nota ruim perante os outros. E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque ela vai falar, a próxima eu vou ganhar esse excelente, porque eu mereci. Né? Então, essa é a brincadeira dela se perceber. Peraí, eu mereci esse excelente? Como que foi, né? Mas ela está se avaliando. E aí, tudo bem, Aline? Sim, porque daí ela vai percebendo. E muitas vezes, quando isso acontece, quando a criança já é um pouquinho maior também, e tem muito essa comparação com o outro, ou tem muito já enraizado, porque a gente tem um sistema educacional focado em resultados, né? Então tem a gente tirou 10 na prova porque é inteligente, e não porque aquele conteúdo a gente dominou. Não importa que depois eu já não me lembre mais de nada do que caiu na prova, mas o resultado é o que importa. Então a gente ainda tem muita coisa para mudar. Mas, e aí muitas vezes o que acontece nas crianças que se dão excelente, mesmo sabendo que não tiveram tanto esse comportamento excelente, é porque elas não querem ficar abaixo ali dos amiguinhos, né? Nessa comparação, ou dessa coisa, eu tenho que me autoafirmar aqui, né? Porque já está preocupado com o que os outros vão dizer, com esse julgamento. Geralmente as crianças menores, elas vão ter uma nota mais, elas vão
estar mais congruente, porque elas nem estão preocupadas com isso ainda, né? Não tiveram essa questão. A Liz está perguntando aqui, desejo de mudança na criança, falem mais sobre isso. Com relação à questão alimentar, como despertar esse desejo de mudança nas crianças, será que é isso? Ah, provavelmente sim, né? É o nosso grande desafio, né? Mas eu acho que a maneira como nós, pais, abordamos dentro de casa, e claro, né, gente, o ato de se alimentar está envolvido uma série de questões, né? Desde da questão genética do paladar, né? Porque às vezes mesmo os pais se alimentando corretamente, comendo bem, sendo exemplo, muitas crianças não comem. Eu acho que assim, a gente não pode valorizar talvez só esse defeito, esse problema, essa dificuldade, né? Acho que a gente precisa tentar fazer com que ela desperte esse interesse pelo comer, essa mudança, através dessas estratégias encorajadoras, né, Aline? A Aline tem uma live incrível, gente, no YouTube falando sobre isso, eu achei bem legal. Mas pode falar, Aline, você tem... Não, eu acho que tem uma série de coisas que a gente pode pensar em ajustar, que podem contribuir. Não é uma única ferramenta, uma única orientação que funciona para todo mundo e a todo momento, né? Mas algumas coisas que eu vejo que as famílias têm perdido e você vai poder dizer muito mais, e que contribuem muito para essas questões alimentares que a gente tem visto nas crianças. Não fazerem mais as refeições na mesa, né? Todos ali juntos, pelo menos uma refeição ali junto, conversando, né? Esse envolvimento. Muitas famílias colocam distratores para as crianças, então ou tá assistindo a TV, ou comendo e olhando o celular, o tablet, tem que fazer outra coisa. Não incentivar a autonomia da criança para que ela coma sozinha, né? Mesmo pequenininha, ela vai derrubar, vai fazer uma sujeira. Eu vejo meu sobrinho tá com 1 aninho agora, e desde a introdução alimentar, minha irmã já foi dando a comidinha para ele e provando. E faz uma sujeira danada. Mas eles vão explorando tudo isso. Eles precisam ser participativos, né? E talvez essa coisa do perguntar como fazer, envolver a criança, né? Como você gostaria que fosse esse alimento, que estratégia você acha que a gente pode fazer para esse alimento ficar mais agradável, envolver a criança nesse processo, né? Encorajando. Gente, eu queria ficar aqui falando com a Aline horas e horas, eu acho que muita coisa boa. Ainda bem que o Instagram não cai mais, né? Pelo menos dá pra gente... ele não tá derrubando mais com 1 hora, que maravilha, que bom saber disso. Mas é isso, né? Eu acho que como profissionais a gente precisa instruir os pais, né? Nessa mudança ali. Eu acho que existe tipos de... Você fala muito dos estilos parentais, né, Aline? Eu acho que isso é muito importante, porque tem o pai que tem um estilo ali que às vezes acaba atrapalhando um processo, né? As fases das crianças, cada fase é uma, a adolescência é uma fase também bem diferente. Então, como a gente lida com tudo isso, eu acho que faz essa grande diferença, né? Eu tô aqui com o pessoal que está me ajudando e tem uma frase da Tayane, uma pergunta dela que passou, eu vou resgatar aqui, tá, Aline? Ela coloca se tem alguma faixa etária que é considerada parâmetro para que a criança tenha uma alimentação ao longo da vida. Peraí. Se, por exemplo, até 3, 5 anos, então a gente fala assim, que a formação neurológica, né, nessa formação, o auge da formação neurológica se dá nos 2 primeiros anos de vida, gente, coincidência ou não, que não é a mesma formação da nossa microbiota intestinal, né, essa ligação cérebro-intestino é fantástica, mas os 5 primeiros anos de vida, eles são determinantes. Então, tudo que eu aprendo nesses 5 primeiros anos de vida, eu vou levar lá para frente também. Então, como é ensinado, o que eu coloco dentro de casa, a gente fala muito para os pais, que isso a criança vai carregar lá para frente. Claro que a gente consegue mudar um hábito alimentar lá na frente, sim, mas vai ser muito mais difícil, né? Uma vez que a criança já aprendeu, nós vamos só resgatando esse
hábito alimentar aí, né? Esse registro de memória é muito importante nesse início de vida, né? Mas cada fase aí também tem a sua fase, né? A fase da neofobia. Eu acho que se a gente conseguisse entender o que está por trás dessa fisiologia, né? Como essa neurociência hoje vem ensinando muita coisa pra gente, né, Aline? As crianças pequenininhas, né? Eu brinco com, não vai comer tudo isso, é o contrário, né? Olha, a mamãe colocou aqui pro papai essa comida, mas é do papai, gente. Você tá vendo, a criança tá comendo, né? Então, como a gente trabalha com as fases, quais as perguntas, isso ajuda demais, né? Não vai desafiar comer essa alface aí, porque, olha, você vai ficar muito forte comendo essa alface. Não, eu vou querer me desafiar a comer, né? Então, são as formas de abordagem ali que a gente vai estar utilizando, né? E eu vejo o quanto, porque isso eu acho que nem na faculdade de nutrição, nem na faculdade de psicologia a gente aprende tudo isso. Até porque são coisas muito recentes. E essa questão mais focada na parentalidade é um tema muito novo, né? É muito recente esse olhar de que os pais precisam buscar orientação, precisam estudar para educar, então precisam buscar essas orientações de profissionais. E os próprios profissionais hoje, todo profissional que atende crianças ali e que daí, consequentemente, precisam passar essas orientações aos pais, né? Porque precisa dessa parceria, não dá para a gente só trabalhar a criança, porque a criança é um reflexo dos pais, e os pais que são os líderes. Então, a gente precisa trabalhar com esses pais, né, nesse movimento. E aí a gente precisa desse conhecimento, né, Ká, de ver o que funciona, desses recursos, né, para levar essa informação para os pais de uma forma mais efetiva em longo prazo, e não só para o que funciona no curto prazo, né, só no que está dando efeito, porque a relação com a comida é algo que vai levar para a vida toda, né? Não é só, vou dar a mamadeira deitado porque é mais fácil ele tomar o leite na mamadeira do que ele sentar na mesa para tomar um café da manhã junto com a gente, né? Então, deixa ele ali assistindo TV, tomando TT, e a criança com 5, 6 anos tomando mamadeira porque é mais confortável. Tá, mas e em longo prazo? Como que vai ser isso na vida dele? Então, a gente precisa dessas orientações, né? Eu falo que o conhecimento amplia a nossa mente, né, Aline? Por isso essa importância de estudar. Eu gosto muito desse entendimento para eu saber lá em casa como eu vou estar fazendo, né, gente? Então, é importante a gente ter esse conhecimento, esse estudo, esse olhar, né? Eu acho que quando a gente acredita que aquilo é importante, vale o esforço, né? Gente, os filhos pra gente é tudo, né? É o nosso bem maior, o nosso bem precioso. Então a gente precisa realmente entender que é agora que nós vamos moldar, né? E eu vejo muito no consultório, às vezes, aquela mãe militar, e às vezes conversando, elas falam, eu sou mesmo militar, né? Se não gostou, tem que comprovar. Quando uma paciente falou pra mim esses dias, aqui é assim, não quer comer, vai ter que comer o dobro daquele alimento, né? Então, é um jeito, e vai comer, mas a criança vai ficando cada vez com mais raiva do alimento, né? E tem, então, esse pai autoritário, e tem aquele que é permissivo demais, porque, na verdade, falar não tem que aguentar consequência, né, Aline? E eu não quero, às vezes, aguentar. Come, toma o pacote de bolacha, né? Mas o que está por trás disso tudo, né, gente? O que nós estamos fazendo com as crianças, né? Quantas crianças com problemas aí realmente de saúde muito sérios, quantas estatísticas aumentando, TDAH, autismo, déficit de atenção, quanta questão neurocomportamental. Poxa, é uma coincidência de fatos tudo isso, né? Claro que não, com certeza o ambiente que estão vivendo, que estão passando, que estão se alimentando está interferindo. Né? E cabe nós, pais, reassumirmos esse papel de líderes, de eu preciso educar frente a tudo na vida, né? Mas primeiro esse pai precisa saber o valor do se alimentar bem, a importância disso tudo, ele querer mudar ele, para depois ele ser um exemplo ali
para o filho, né? Então... Exato. É muito importante isso mesmo, né? Que a gente eduque pelo exemplo e que bom que hoje a gente tem, né, profissionais como você com tantos recursos aí criativos para ajudar os pais nesse processo, né, de consciência também, né, para que eles, porque quando eu fui lá no seu consultório e vi todos esses recursos, era um conhecimento que eu também não tinha, né? Essa coisa, eu fico encantada sempre que eu te vejo falar da microbiota, do cérebro, do intestino e tudo mais. É algo que é muito novo e que faz todo sentido hoje, né? A gente buscar essas informações e associar a nossa alimentação com a alimentação, essas questões, né, que vêm aparecendo, o quanto a alimentação é importante. Esses dias eu fui num médico e ele falou da minha alimentação, que para eu cuidar da minha alimentação hoje, que até os meus netos vão sofrer essas consequências da minha alimentação. Então... É uma loucura quando a gente entende um pouquinho dessa questão de epigenética, você fala, gente, mas é possível? A ciência evoluiu demais, né, Aline? Eu sinto no meu coração uma grande missão mesmo. O fato da gente estar aqui com a Divertimente, o pessoal sabe que não é fácil, né? A gente levantar uma empresa, mas eu sinto muito no meu coração, porque o que dá certo dentro de consultório não pode ficar dentro de quatro paredes. É aquilo que você faz com o seu curso, né, Aline? Poxa, se eu consigo ajudar tantas pessoas aqui, por que eu vou trabalhar só para mim? Então, surgiu mesmo dessa vontade, graças a Deus eu tenho um parceiro aqui maravilhoso, o Alex, que me ajuda super, comprou essa briga, saiu completamente do ramo dele e vamos começar? Vamos, por quê? Essa ideia mesmo de, peraí, vamos fazer diferença na vida das pessoas. E a gente sabe que é brincando que a criança aprende, né, Aline? Quando a gente brinca, a gente ativa neurotransmissores do nosso cérebro, do aprendizado, da compreensão, da atenção. Então é isso que a gente precisa fazer nos nossos atendimentos. As crianças não são mais as mesmas. Nós precisamos mudar esse atendimento, né? E é através disso mesmo. E a gente ensina os pais a fazerem o mesmo dentro de casa, né? Usar esses mesmos recursos, dar essa continuidade e que eles entendam que não é um passe de mágica, que a gente precisa perseverar, que é aos poucos mesmo que a gente vai conseguindo o resultado e que a cada resultado essa criança precisa se sentir realmente encorajada de que ela é capaz e que isso pode mudar, né? Que aquele resultado de exame, que quando ela faz, então eu me baseio às vezes em valores. Olha, não consegui emagrecer, mas tá vendo aqui teu exame? Isso que importa. Olha os teus sintomas, eu trabalho com sintomas. Como que você está se sentindo? Nossa, tia, não tô tão ansiosa, passei bem melhor, tô dormindo. Gente, acabou, isso que basta, né? O que você está sentindo bem. Então, valorizar as conquistas, isso tudo vai somando num atendimento, né? A criança quer voltar, porque ela viu que alguém olhou para ela, para aquela mudança, né? E que valeu, e que foi importante, que o desafio dela não foi pequeno. Para nós, morder uma banana pode ser simples demais, mas para aquela criança, só de cheirar a banana pode não ser, né? Então é isso aí que a gente quer trazer, resgatar isso, né? E esses recursos, eles podem ser trabalhados com psicólogos também? Os psicólogos que atendem crianças? Sim, tem muitas ferramentas. A gente tem um corpo humano ali, né, enorme, que pisca, que o cérebro brilha. Então você pode falar com os pacientes do coração. Tem vários recursos que são bem legais, né? A gente está com vários vindo também, que nós estamos vindo com as emoções, né? Que eu gosto de trabalhar muito com medo, o nojo dentro de consultório, né? Então quero que as crianças entendam que faz parte o medo, o nojo, né? Mas do mesmo jeito que o medo e o nojo existe, a coragem e o curioso também existe. Peraí, vamos acordar todo mundo lá dentro e vamos fazer essa turma trabalhar. Mas eles precisam entender que existe tudo isso. A criança não sabe entender as emoções, né, Aline? A gente que tem que ajudar as crianças a resgatar essas emoções, como lidar com as emoções, com medo, com nojo. Exatamente, né? Alfabetizar
tudo, inclusive o paladar, né? Aline, eu gostaria de agradecer de coração e eu quero convidar aqui a todos que estão participando. Obrigada por ficarem aqui com a gente até essa hora, né? Nós temos a nossa próxima live vai ser com a Denise Carreiro, uma profissional maravilhosa que eu aprendi muito com Denise. E ela tem umas sacadas também, uma prática, uma clinic experience maravilhosa. E ela vai trazer bastante novidade aqui pra gente, inclusive do que está por trás dessa criança muito seletiva, né? Em relação à parte da fisiologia, é bom demais quando a gente cruza, né, Aline? O comportamento com a fisiologia. Tá tudo funcionando direito, gente? Que bom, né? E vamos... Muitas das vezes a gente precisa de apoio de profissional, gente. Sozinhos a gente não dá conta dentro de consultório, né? Então eu preciso, olha, que o pai procure uma terapeuta, né? E que uma psicóloga, que ele procure às vezes uma fono. Precisamos saber identificar dentro de consultório e muitas vezes encaminhar. Aí o nosso trabalho dá certo. Essa equipe, né? Essa integração toda, né? Exato. Ó, minhas alunas aqui agradecendo, Sabrina, Ana, que bom ver vocês aqui, que bom que vocês gostaram. Acompanhe o trabalho da Karina, porque ela é maravilhosa, assim, fico encantada com tanta criatividade, né, para produzir todos esses recursos para ajudar as crianças na alimentação ali. Eu sou só fã. Obrigada, Aline. Não, tudo surge de atendimento, né? Daquela necessidade de atendimento. Aí eu tenho uma cabeça pensante aqui, que é o meu marido lá de fora, e junta tudo, fica legal, gente. Mas nós estamos sempre abertos aí para dicas, o que vocês precisarem, né? Pra gente é muito bom poder ajudar aí os profissionais. Vou te convidar depois para você dar uma aula lá no meu curso para as minhas alunas, porque esse é um tema muito importante que surge muito no consultório, na clínica infantil, né? Essa questão das crianças, e acho que você pode contribuir bastante com elas também. Conte e mostrar comigo. Todos esses recursos, né? Eu acho que são ótimos, porque a gente tem que trabalhar com esse lúdico mesmo, né? Com certeza. Isso. É bom demais. Aliás, gente, a Aline também vai fazer parte, nós vamos estar montando aqui, tá tudo no forno, muito quentinho, de como levar essa Clinic Experience, essa prática para dentro de consultório. Então, dentro desse curso que a gente vai estar lançando pela Divertimente, também vai ter a participação da Aline com estratégias super legais aí para a gente abordar os pais e fechar, né? Cada pontinho ali sendo trabalhado, nós vamos ter mais sucesso dentro de consultório. E é tão gostoso porque a gente coloca a cabecinha lá no travesseiro e a sensação de dever cumprido, né, Aline? Opa, hoje eu ajudei mais uma família e um resultado positivo. Acho que a gente só tem que agradecer essa profissão maravilhosa que Deus nos deu, né? Dá trabalho, mas é gratificante, né, Aline? Trabalhar com família não é fácil, né? Mas é gratificante demais. Verdade, é mesmo. Muito bem, muito obrigada pelo carinho, pelo convite. Gratidão aí a todas vocês que participaram. Eu que agradeço também, Aline. Obrigada a todos. E vamos esperar as próximas lives. E a Aline também vai participar mais vezes aqui com a gente. Muito bem. Obrigada, boa noite para vocês. Obrigada, gente. Boa noite. Qualquer coisa, mande aqui direct pra gente também, se ficou algumas dúvidas aqui, que a gente também vai respondendo para vocês, tá bom? Obrigada, até mais. Boa noite. Boa noite.